Caríssimos irmãos, muita paz no Senhor. Nas celebrações dominicais de 2 meses atrás, nós ouvíamos as parábolas do reino do Evangelho de Mateus. Um primeiro grupo de parábolas que falava do reino no Evangelho. Mateus colocou ali, num lugar só, para mostrar exatamente como se revela o reino. De uma maneira incipiente, talvez até apresentando debilidade, mas que tem uma força renovadora e uma força indestrutível. Lembram-se? A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola da pesca, a pedra preciosa e assim por diante, né? Aquelas parábolas todas que estão no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Depois haverá um outro grupo de parábolas, na qual está também a parábola desse domingo, né, que diz que o reino não é mágico, né? Ele tem a força em si, mas que ele cresce na medida em que nós experimentamos a força dele, na medida em que nós nos comprometemos com o reino, né? Que nós temos aí o comprometimento com o reino. E é o que nos diz o Evangelho desse domingo, que eu vou proclamar agora para vocês. Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde. E cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Nessa parábola, claro, os operários da primeira hora
são os judeus, a quem foi dada a aliança, né? E que foram feitas promessas. Isso é uma graça, não é um privilégio, né? Um privilégio em detrimento dos outros, né? Talvez o grande erro do povo de Israel é dizer assim, o Senhor nos escolheu, nós somos melhores que os outros. Não, dentre todas as nações, Deus escolheu Israel para realizar o seu plano de amor. Ao povo de Israel são feitas as promessas para que o mundo inteiro seja salvo. O reino dos céus é justiça, mas a vivência dele vai além da justiça, é misericórdia, né? É amor. O Senhor dá o mesmo salário a todos, uma moeda de prata a todos, isto é, a salvação a todos. E exatamente se eu sou tão alegre porque sou escolhido por Deus e tenho toda a graça, eu vou ficar alegre porque o outro também é escolhido e recebe a mesma graça. Isso é amor. Entendem, né? Aqui que está a dificuldade. Mas a alegria da bondade de Deus na vida do outro como na minha. Ninguém é privilegiado, ninguém é abandonado. Quando Jesus diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, exatamente porque os últimos contemplam talvez de uma maneira tão abundante, tão extraordinária a bondade de Deus, que os primeiros vão ficar com inveja, então os primeiros vão acabar sendo os últimos a entender a grandeza do amor de Deus. Assim que é o reino, né? Quer dizer, o Senhor me escolhe, me privilegia de certa maneira, porque me escolheu por primeiro, mas para que eu seja instrumento de salvação do outro. Não para que eu me considere melhor do que o outro, né? Às vezes a gente precisa ficar pensando nisso nas nossas comunidades, né? Nós às vezes não aceitamos que o irmão que chegou à última hora, que passou por um processo de conversão, né, tenha um trabalho, vamos dizer, de relevo na comunidade. Cresce a inveja, né? Ah, mas eu estou aqui há tanto tempo, por que que o outro foi preferido, né? Ao invés de mim, né? O outro foi preferido e eu fui preterido. Por quê? Né? Não se entende, né? A misericórdia de Deus, mas se eu quero ser o primeiro, eu tenho que ser o último, né? Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudações fraternas a todos e até o nosso próximo encontro.